Seja bem-vindo a bordo a mais um podcast. Hoje você vai precisar apertar o cinto literalmente para você poder participar, porque vai ser tanta coisa que você vai aprender que até eu fiquei estarrecido na hora que a gente estava conversando sobre todas as formações dessa convidada. E a pergunta é, o que ela não faz? Porque ela tem 22 anos no empreendedorismo, ela começou no digital já desde o início, ela tem um movimento Rainhas, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, 6 livros escritos e sabe tudo de autoridade, posicionamento, digital, relacionamento, conexão, networking, são infinitas coisas. Então eu tenho o prazer de trazer aqui Fabiana Araújo, mais conhecida como Fabi. Seja bem-vinda a bordo. Que delícia, comandante! Que honra estar aqui participando com você desse podcast incrível que eu tenho certeza que vai dominar o mundo, assim como você que já passou aí quantos países, comandante? Cara, foram 127 países no total dos que eu mapeei e 184 culturas que eu me conectei. Porque teve pessoas que voaram comigo, que vieram de outros países, como por exemplo Fiji. Eu não tive em Fiji, mas a tripulação que voou comigo já é de lá, né? Uau! E aí, com isso, eu acabei me conectando, entendi como é que é a cultura, como é que eles falam, como é que é a pronúncia, tudo. Então, normalmente, a gente passava aí pelo menos 1-2 dias juntos. Então, não é um lugar que eu operei. Por isso que, às vezes, as culturas que eu conectei são diferentes do número de países que eu fui. Que legal. Exatamente. Então, por isso que ele falou, apertem os cintos, porque o que ele falou de mim, gente, não é nem... Olha, 1% deste comandante aqui que vai dirigir todo esse nosso voo aqui do podcast de hoje. Gratidão. Bom, queria aproveitar, você sabe que um dos segmentos do Decolecast é o Improváveis Cast. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que torna a Fabi uma improvável, depois de toda essa trajetória aí que você passou. Comandante, eu me considero uma improvável pelo fato de ser ter nascido numa cidadezinha do interior chamada Pindamonhangaba, São Paulo, que inclusive ela é do lado de Aparecida do Norte, porque quando a gente fala Aparecida do Norte, muita gente sabe, né, pela referência, que é uma cidade religiosa e muita gente sabe de onde é. A minha cidade natal é bem do lado ali. Hoje eu moro em Alphaville, aqui em São Paulo, pertinho de você aqui. E uma cidade do interior, 180 mil habitantes, né? Quando eu nasci, eu acho que não tinha nem 140, 130. Depois a cidade se tornou um polo industrial, aí mais gente foi para lá. Mas uma cidade pacata, tranquila. Eu costumo falar, se você quer... Pindamonhangaba talvez seja a cidade hoje para você... Cidade dormitória, cidade para você se aposentar. Porque é uma paz, uma tranquilidade. E isso assim, é muito bom, né? Eu também vim do interior. Nossa, você tem essa paz, essa tranquilidade. Hoje aqui em Alphaville, na verdade, eu falo que eu acho que eu me adaptei bem aqui, porque parece muito com a minha cidade do interior, porque nós não estamos em São Paulo. Eu falo que Alphaville é um mundo paralelo. É uma cidade que tem o segundo maior PIB do estado de São Paulo, ou o segundo maior PIB do Brasil. Primeiro é São Paulo, né? São Paulo capital. Vou botar o microfone só um pouquinho para cá, que dele melhora. Aí, tá. Beleza. E aqui é muito parecido com Pindamonhangaba na tranquilidade. Você vê a nossa paz aqui, a gente pega só um pouquinho de trânsito aqui na sua avenida aqui, sem né? Dúvida, aqui verdade. Pega um pouquinho de trânsito no final do dia, na hora do almoço. Mas é uma cidade muito tranquila aqui, onde nós estamos. E Pindamonhangaba não foi diferente. Só que o que eu via no interior, comandante, era a mentalidade das pessoas. Eu era um pouco à frente do meu tempo. Eu era além de improvável, né? Porque assim, eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Comandante, pensa numa pessoa com dificuldade de aprendizado. Caramba, você passou por isso também? Por isso essas questões de improvável. Eu falei, meu Deus, mas como que uma pessoa dessa chegou onde chegou, faz o que faz, atende tantas pessoas tão mais importantes e relevantes do que eu mesma? Por isso eu me considero uma improvável. Porque assim, tinha dificuldade de aprendizado. Na escola, meus amigos não tinham vontade. Eu era a rejeitada da turma. Sabe aquela pessoa que você não quer ficar perto? Eu tinha dificuldade de conversar, tinha dificuldade de interpretar. Eu ia muito mal na escola, então eu tinha minhas notas eram muito ruins. Gente, quantos de vocês estão se identificando com isso?
Porque isso é a minha história. Parece que ela está contando a minha história. A gente não tinha falado sobre isso, mas foi exatamente isso. O movimento Improváveis surgiu dessa condição. Porque se eu fosse considerar, as pessoas olham assim hoje, você é comandante, voou o mundo inteiro. Eu falei, mas eu passei por esse processo improvável. De críticas na escola, não tinha dinheiro para fazer hora de voo. Será que faz parte das características para um bom improvável de sucesso? Faz, com certeza. Você sabe que esses dias eu estava entrevistando a Grace Gioviani. Uau, linda. Vai ter evento dela. Muito obrigado por você. Sim, o evento dela é agora. Sábado e domingo, vou estar lá, hein? É verdade. Vou estar lá. Nem tinha conversado com você sobre isso. Mas, olha, muita gratidão, Grace, por você estar aqui, por toda a liberação de, assim, sem filtro de tudo que ela passou para chegar. E ela me falou um negócio que hoje eu falo para outras pessoas. Eu não sabia que ela tem um movimento imparável. E aí eu perguntei para ela, Grace, o que torna um improvável imparável? Porque eu fui imparável também. As pessoas falavam, você não vai conseguir porque você não tem ninguém que te indique. Você não vai conseguir porque você não tem dinheiro. Você não vai conseguir porque a tua nota da escola é ruim. E cada um vinha colocando uma coisa de por que eu não ia conseguir. E mesmo assim você não parava? Mesmo assim eu não parei. Daí ela falou assim, porque segundo você me falou, você teve essa conexão com Deus desde o início. E você acreditava que através dele você iria conseguir. E essa conexão. Daí eu perguntei para ela, eu falei, você acredita que o que torna um improvável, imparável é a conexão com Deus? Ela falou, eu tenho isso no meu coração. E eu tenho certeza que é a mesma coisa para você, porque você já me contou daí um pouquinho da questão dos livros e outras coisas que a gente vai entrar daqui a pouco. E você vai identificar, eu acho que você vai ter você tá criando um celeiro, né, de histórias e de improváveis aqui no seu podcast, a partir de quando você começou. E você vai identificar características incomuns dos improváveis imparáveis. E você vai ver o que aconteceu. Realmente, você até vai agora, ver que eles 100% das pessoas tiveram a mesma, na verdade, elas vão ter a mesma história que a sua, porque é rapport. Você vai trazer nesse podcast, sem saber, mas física quanticamente, que você é um mestre nisso também. Verdade. Você vai atrair aqui pessoas que tiveram história muito parecida com a sua, porque é matemática, é física, né? Então, as semelhantes atraem semelhantes. Verdade, até esqueci, me perdoem, porque eu falei que são inúmeras qualificações e a Fabi é mestre em física quântica também, então isso é mais... São os diamantezinhos que a gente vai aprendendo, né? Vai estudando, vai querendo acrescentar. Eu acho que até foi por eu ter sido chamado muito de burra na infância, na escola, porque não é que eu tinha dificuldade de aprender. Eu tinha dificuldade de aprender aquilo que, desculpa, ô comandante, pra mim eu achava que não tinha valor. Mas cara, quando eu olho exatamente algo, a mesma isso coisa eu quero que a minha aprender. História. Você já leu algum livro 14 vezes? Eu tenho um livro que eu amo, eu não vou falar o nome do livro aqui, eu li 14 vezes. Daí você fala assim, como que uma burra, como que uma pessoa que não gosta de estudar, como eu não gostava na escola, lê um livro desta grossura 14 vezes? Não é que eu não gosto de ler, não é que eu não gosto de fazer a prova da escola. Eu gosto de ler e aprofundar, e estudar e repetir, e tornar hábito aquilo que realmente tem valor na minha jornada. Desculpa. E foi exatamente o que eu percebi. Eu fui acusado de exatamente as mesmas coisas. Agora, aquilo que eu percebi que era importante para mim, que eu me conectava e que faria diferença na minha vida, eu dei tudo o que eu podia, todo o esforço, toda a atenção, toda a busca espiritual, emocional, física, para que aquilo acontecesse. E é justamente isso que eu quero trazer para as pessoas. Uau. É exatamente o quanto às vezes a pessoa está parada e ela fala assim, mas para vocês é fácil, porque vocês estão nessa condição. Só que na época a gente não estava, a gente aprendeu na caminhada. Nós já éramos, só não estávamos. Só não estávamos, mas a nossa mente, ela já era. E foi justamente isso que eu me comparo a uma improvável. Mesmo as pessoas não querendo a minha presença, eu me distraía muito numa conversa, sabe, Léo? O Léo tá aqui, que é seu Sim, Leonardo, filho do comandante aqui, que tá aqui comandando. Na verdade, é o Léo que está nos comandando. Hoje é o Léo que tá no comando. Comandando a operação aqui com a gente. Eu te honro, viu, Léo? Parabéns por querer estar do lado do seu pai, comandante. Como que chama o comandante que anda do lado? Primeiro oficial. Primeiro oficial. Então, eu te honro por isso, né? Porque é uma escolha. Porque os filhos podem não escolher, né? Caminhar com os pais, sim, investir totalmente. Nos pais. Tanto porque ele tá aqui investindo em você. Tanto que quando eu fiz essa minha mudança de rumo, mudança de rota,
foi justamente porque eu entendi que a família era verdadeiramente o nosso valor mais precioso. Seu maior reinado. Exatamente. O maior reinado. Boa, gostei dessa. O maior reinado é a família. E esse caminhar lado a lado com o meu filho, que era o que eu queria colher e hoje é realidade nas nossas vidas. E aí foi isso, comandante. Mesmo assim, eu era muito sonhadora. Eu sabia que eu poderia ter... Eu venho de família muito simples. Minha mãe era costureira, meu pai mecânico. E mesmo assim, eu sonhava, né? Sonhava em melhores condições, em ter uma boa casa. Eu sonhava de me tornar milionária, estar no meio dos reis, das rainhas, das celebridades, dos artistas. Eu queria ser famosa, não sabia como. Quando eu falava para as pessoas davam risada da minha cara. Até pessoas da minha família, né? Minha mãe, meus irmãos, quantas vezes me chacotearam, né? Até parece, você viaja na maionese, né? Na nossa época tinha, não sei se você lembra do Viagem na Maionese. Falava isso mesmo. Você viaja, coloca o pé no chão, né? Onde está a sua cabeça? E eu ia me dedicando e estudando, fui investindo, fui fazendo cursos, fui investindo na nossa época, não sei se você lembra disso, não era mentoria. Esse termo mentoria começou faz pouco tempo. Sim, era consultoria. Verdade. A gente contratava consultorias, né? Então, assim, eu investia em livro, em mentorias, em eventos, em sentar na mesa dos reis. Eu queria estar na mesa de pessoas. Eu tinha eu não sei se é qualidade ou defeito, mas eu sempre gostei de estar em mesa em pessoas maiores e melhores do que eu. Como eu estou aqui nessa mesa hoje, junto com você e junto com o Príncipe Léo. Aqui eu sou a menor da mesa. Então, assim, isso me fez crescer, isso me fez tornar essa improvável, né, de uma pessoa que... Eu não vou falar que é modesta à parte, porque eu falo que fato e modéstia não combinam. Verdade. É fato. Bem verdade. Eu construí uma jornada e uma carreira de sucesso. Talvez ainda não estou aonde eu vou chegar, ainda tenho mais voos na carga horária. É verdade. Eu acredito. Como é que é? A gente chama de logbook, né? É um livro onde você registra todas as horas de voo. Isso. Eu acredito que ainda tenho mais horas de voos aí na minha jornada. Mas sou uma improvável feliz. Deus fez Efésios 3:20, infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. Uau! Essa vale um like, hein? Essa vale a pena dar um like aí, né? Pode repetir? Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é aquela ligação com a fonte que você falou. De onde vem o meu sucesso, a minha jornada? Porque Deus, aí eu falo mais uma para complementar essa. Deus levanta do pó um monturo para envergonhar os sábios. E aí fala assim, como a Fabi? Como que o comandante? Como? Porque ele escolhe, quando a gente está conectado a ele, ele pega aquele pequeno, lá do interior, aquele sonhador, aquela sonhadora. Ele pega lá do pó, ele pega da lama, e ele levanta, constitui aquela pessoa como rei, como rainha, para envergonhar os sábios. Isso é uma grande verdade. Você vê toda essa trajetória que tem e a quantidade de pessoas que vão verdadeiramente se levantando. E essa questão de você tornar imparável, toda vez que eu ia parar, que eu tinha certeza que eu não ia conseguir, eu busquei forças nele e ele me deu forças para continuar. Se você vai nessas anotações que você vai estar fazendo aí das características dos improváveis... eu acho que essa é a fundamental. Não tem como separar a Fabi do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho como meu Salvador, como meu Senhor. Não dá para separar. A rainha Fabi, né? Muitos me chamam hoje a rainha de Alphaville, a rainha do movimento Rainhas do Reino. Não dá para separar. Não existe Fabiana sem essa fonte, sem esse Deus, sem esse amor. Na hora que eu também pensava em parar, como você, né? Poxa, não vai dar, não tô aguentando mais, a água subiu do nariz. E aí Deus vem e fala, vou te mandar mais uma boia, vou te mandar mais um barquinho, vou te mandar... E ele vai te mandando e quando vê, de repente você passou, você chegou na ilha. E você olha e você fala, foi Deus.
Uma coisa bem interessante que eu queria que você dividisse com a nossa audiência, você falou que você pegou bem do início do digital. Você já tinha 22 anos como empreendedora, e aí você... Tenho 22 agora, né? O digital eu comecei em 2013, fazem 9 anos. Então, isso que eu digo, você já era empreendedora, né? Isso, Você tenho tá uma com empresa 22... de marketing, eu venho do marketing tradicional, eu venho daquele marketing do jornal, você aquele já marketing de operava no outdoor. marketing nessa época. No marketing. A minha especialização é marketing, né? A minha vertente é marketing. E o que despertou em você conseguir enxergar o digital? Porque eu vejo que você usa muito esse termo, né? O diamante mais próximo, descobrir o diamante, e que hoje você, como é que você falou? Eu descubro um diamante... Deus me deu o dom de encontrar até diamante negro em pedra preta no escuro. Uau, cara, eu achei ele. isso fantástico. É ele. E Quanto mais eu realmente... tenho conexão com ele, quanto mais eu tenho intimidade com ele, mais ele me revela, mais ele me traz diamantes, mais ele me aproxima como me aproximou de você ontem. E você acredita que o digital, ele é isso? Olha, me arrepia. Ele tem essa... Ele encurtou, digamos assim, esse caminho? Cara, eu sou apaixonada. Eu chego a chorar, eu me emociono quando eu falo do digital. Eu vou te dizer por quê. Porque na Bíblia está escrito que nós faríamos coisas maiores que Jesus. Jesus, ele falou, olha, eu vou embora, mas vocês farão coisas maiores do que eu. Aí eu ficava imaginando, cara, quem somos nós, vamos, meros mortais, para fazer algo maior que Jesus? Como? E o digital foi o cumprimento dessa promessa. De um princípio bíblico. De um princípio bíblico que veio a criação dessa forma que você pode chegar numa pessoa que está lá no Japão. Você fala com uma pessoa, eu tenho mentoradas na Espanha, eu tenho mentoradas nos Estados Unidos, eu tenho mentorada em vários lugares aqui do país, no Pará, Rondônia, Maringá, no Egito. Você entende? Como que, de repente, sem o digital, a gente ia conseguir... Eu tenho mentorada que eu nunca vi presencialmente. Isso é verdade. Ela adquiriu a mentoria, fiz todo o processo de mentoria, ela caminha, constrói o movimento, segue, enriquece ainda mais e a gente nunca se viu. Por quê? Por causa do digital. Eu passei pela mesma coisa. Com essa época que eu ainda estava voando fora do país, né? Que eu morei 8 anos fora do país. E eu comecei a mentorar pessoas também ao redor do mundo. E acontecia isso. Uma coisa que para mim acontecia também era o desafio dos horários, do fuso horário. Que aí eu cheguei de madrugada a fazer... atender pessoas. Exatamente. Eu atendia pessoas às vezes 2 horas da manhã, 3 da manhã. Aí ia dormir 8 horas da manhã para daí acordar à tarde e atender outra pessoa. Os horários realmente foram bastante desafiadores. E justamente percebendo isso que o digital traz. E aí em 2000 eu demorei 10 anos para ser mãe, né? Meu filho tem 10 anos hoje, vai fazer 2 anos, inclusive essa semana. Quando eu me vi grávida, eu já trabalhava com consultoria, com treinamento e marketing. Minha empresa se chama Essencial Consultoria, Treinamento e Marketing, que tem 22 anos, né? Nesse momento. E eu já trabalhava para grandes empresas, viajava, dando treinamento, fazendo estratégia de marketing, fazendo tudo isso que eu já trabalhava com isso. E engravido. Aí eu pensei assim, e agora? Como que é que uma mulher faz tudo isso que eu faço com essa jornada, que às vezes fica um mês fora de casa, né? Eu que viajava para trabalhar, meu marido sempre trabalhou em fábrica, depois teve comércio na minha cidade. Como que eu ponho um filho na mochila e saio para outro país? Aquilo não parecia que não dava um... Falei, mas como que eu vou pegar um menino? Mas como que e se a criança chorar? E daí eu tenho que levar a babá? Na verdade, era como se fosse uma vida de uma celebridade, que fica, sem dúvida, né? E a vida tem que continuar. Mas aquilo eu não conseguia conceber. E aí foi a hora que eu comecei a olhar na internet, comecei a ver aquele pessoal indo no digital, depois conheci Érico Rocha. Eu falei, gente, mas o que esse cara faz? E é a curiosidade. E aí eu comecei a pesquisar. Danilinho tinha 2 anos 1 para 2 anos. E eu comecei a sondar isso. Só que antes tem um fato curioso, que em 2010, quando eu descobri que estava grávida, eu desde 12 anos de idade que eu faço um projeto social, sem ele não tinha nada legalizado, e era a minha contribuição de vida. Eu ajudava as pessoas da minha cidade a encontrar emprego. Então, tinha as pessoas... tocado no teu coração era ajudar essas pessoas a conseguir... Porque meu pai foi embora de casa, eu tinha 12 anos de idade, deixou a minha mãe sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro.
E eu fui sair para trabalhar, vendia bolo na rua, vendia coisa na rua para ajudar em casa. E eu recebi aquela dor. Então, sempre que eu sabia de alguma vaga de emprego, eu estava sempre ajudando uma pessoa. E eu fui virando essa pessoa na minha cidade. Sempre era Fabi, pergunta para Fabi. Tá procurando emprego? Pergunta para Fabi. Então, as pessoas batiam na porta da minha casa. Eu sempre tive bons empregos. Depois, né, de 14 anos de idade, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Aí nos lugares que eu trabalhava as pessoas ligavam, até que eu fui trabalhar na Associação Comercial e Industrial da minha cidade, o qual eu tinha acesso a mais de 600 comércios e indústria, e lá que fazia o processo de seletivo de quase todas essas empresas, ou ficava sabendo das vagas. Então eu era a primeira a saber, eu já chegava em casa com aquela lista, essa aqui serve para Maria, esse aqui serve para o João, esse aqui serve para minha tia, esse aqui serve pra... E eu fazia isso gratuitamente, né? E eu só tô falando esse fato justamente para mostrar a questão do digital. Engravido do meu filho, eu tinha acabado de ser apresentada ao Facebook, dobrei os joelhos na frente daquele computador, falei, meu Deus, poxa vida, que negócio bacana isso de Facebook, uma pessoa que fala com a outra de outro lugar. E eu falei assim, eu fiz a seguinte oração: Deus, do mesmo jeito que o Senhor deu uma ideia brilhante pro Steve Jobs, pro Bill Gates, pro Mark Zuckerberg, esse menino de 19 anos, se o Senhor achar graça em mim, junta as ferramentas deles, dá uma ideia bacana pra mim, eu agora grávida aqui do Danilinho, né? Como que eu vou sair de casa para trabalhar, viajar? Me dá uma ideia bacana para eu juntar tudo isso, juntar o bem que eu faço, juntar as empresas, juntar a imprensa e criar um movimento para ajudar essas pessoas através dessa ferramenta brilhante aqui do Facebook. Essa oração eu fiz em 2010. Quando foi em 2013, até então eu não fui fazer curso, ainda não estava no digital, ainda não sabia o que, né? Já estava olhando ali, meu filho nasceu, eu voltei a trabalhar presencialmente, ministrar os treinamentos que eu tinha que ministrar. Foi quando em 2013, no dia 1º de abril de 2013, uma data bem especial, que ela deixa de ser o dia da mentira para ser o dia de fazer o bem. Nossa, até isso a gente tem em comum. Sério, olha que 1º de abril foi o dia que eu fiz a transição justamente para esse último avião que eu voei, que foi nesse avião que eu dei 3 voltas ao mundo. Uau. Voei aí 127 países e mais as culturas que eu conectei. Incrível. 1º de abril também. Atraímos semelhantes, né? Passou a ser o dia da verdade na minha vida. Uau, E aí, foi aí que nesse dia, sem querer, eu pego a minha irmã e a minha amiga que estava desempregada, coloquei elas num grupo no Facebook e falei, chama cada uma 5 amigos e quem souber de uma vaga de emprego, coloca ali. Eu tenho a visão muito boa para nomes que vendem e coloquei o nome Corrente do Bem pelo Emprego para que a pessoa já recebesse o nome que ela tem obrigação. O projeto não é da Fabi, é uma corrente, eu tenho que fazer minha parte. Esqueci aquele grupo ali, minha irmã arrumou emprego, a minha amiga isso também. Intuitivamente, de cada uma das pessoas chamarem 5 pessoas. Não, foi só para minha irmã e para minha amiga. Era um grupo intimista. Entendi. Despretensioso. 4 meses depois, eu recebo uma ligação da equipe do Celso Portioli, que tem uma rádio, a sede da Ótima FM em Pindamonhangaba, para eu dar uma entrevista sobre um grupo de sucesso que eu tinha criado no Facebook. E eu falei, não, vocês ligaram para a pessoa errada, eu não tenho grupo de sucesso no Facebook, porque eu não lembrava nem do grupo que eu tinha criado com a minha irmã e com a minha amiga. Caramba! E ali já tinham 6.235 pessoas em 4 meses e dezenas de pessoas dando depoimento que tinha conseguido um emprego por ali. As pessoas adotaram, corrente do bem, eu faço minha parte, você faz a sua, o outro faz a sua. E ali eu falei, lembra da oração de 2010? Sim. Eu dobrei o joelho na frente do computador. Lá atrás foi a hora que você pediu e começou. E ali eu entendi, falei, Deus, o Senhor me deu essa ideia e eu queria também ganhar dinheiro com isso, que eu fazia o bem para as pessoas, mas tinha que ter uma forma de monetizar, até porque eu não acredito em transformação sem monetização, né? Eu respeito quem faz dessa maneira, mas não é o modelo que eu acredito, porque tudo que gera transformação tem que haver recompensa, comandante. É recompensa, você fez, está recompensado. Não, e isso é verdade, porque isso é uma ativação mental que a pessoa precisa ter para continuar engajada. Exatamente. Bate direto no núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, onde
é processado. Não, o e você sistema de fica tão recompensa feliz, no né, nosso quando você cérebro. é recompensado, Exato. né? E aí foi aí que eu vi, aí eu comecei a me dedicar, fiz um voto com Deus e ofertei 3 anos, 4 horas por dia só pra corrente do bem, porque eu sabia que eu tinha que Nossa. indicar, eu tinha que dedicar horas, porque o digital você tem que dar atenção, principalmente no começo. O maior investimento do digital, ô Léo, não é o dinheiro, né? É o tempo, é a energia do Mas você sabe tempo. que eu tô sentindo isso agora. As pessoas falam para mim, Fabrício, o que é que você tá fazendo agora? Que doideira deu em você que agora tem podcast, tem Spotify, tem abertura de canal no YouTube, aí já tá tendo 4 lives fixas, sendo que uma delas é todos os dias pela manhã, né? Que é o Café com o Comandante, às 7h01 da manhã. Que lindo nome. E eu fiz isso justamente porque as pessoas falavam, pô, já que você toma sempre um café de manhã e posta, por que você não abre uma live? E é justamente o que a gente aprende no digital. Você vai vendo o que a tua audiência está buscando. Aí alinhei com eles o horário e foi criado o Café com o Comandante. Mas o que eu fiz de diferente que até então eu não tinha feito? Exatamente o que você falou. Usei a teoria da turbina, que é você colocar cada vez mais pressão. A turbina nada mais é do que vários discos e cada um vai dando um pouco mais de pressão. Só que elas mudam a angulação e aí com isso você não tem você não tem, vamos dizer assim, para a pessoa entender, o disco não patina. Ele consegue tracionar. Porque cada ângulo de pá vai dando maior pressão. Uau. E foi o que eu fiz. Aos poucos eu fui aumentando a pressão no digital. Mas foi exatamente o que você falou. Foi colocar bastante atenção e dar continuidade, manter a consistência e a continuidade. E por que eu falo de continuidade? Porque eu percebi que é o que a gente faz na aviação também. Na aviação você vai iniciar uma decolagem, né? Até a gente está no Decolecast, né? Uau. É justamente você aplicar a máxima potência e o que mais faz diferença na teoria da sustentação, e mesmo que você não tenha formação na área da aviação, você vai entender facilmente. O que faz o processo de sustentação de um avião, ele está relacionado ao quadrado da velocidade, ele está relacionado à densidade que o ar tem e à área da asa, que é rígida. Então, você não tem controle na área da asa, que é metal, quer dizer, agora a gente tem carbono também, né? Liga de carbono, compósitos. A parte da densidade você não tem como alterar, porque está relacionado à temperatura e pressão, então você não vai interferir. Mas a velocidade e a potência, quem aplica é você. Exato. E por incrível que pareça, um dia eu acordei e falei, cara, se no avião funciona, na vida funciona. Eu comecei a colocar potência, ganhar velocidade e fazer o que eu fiz a vida inteira. Rodar o avião, por isso decole. Quando você decola, você joga o trem em cima e aí não tem nada que te segura. E você recolhe os flaps e aí o avião está liso. Quanto mais velocidade você ganhar, mais sustentação você tem. E foi justamente o que você acabou de falar que você fez. Exatamente. Por isso, decole. O nome do podcast é incrível. Eu acho que é exatamente porque as pessoas que passam na sua carreira, na sua jornada, na sua mentoria, na sua história, não tem como, no seu podcast, não tem como ela não decolar, né? Até porque o nome é fantástico e tem tudo a ver com o que as pessoas querem. Todo mundo quer decolar mais. Até quem já tá voando alto, exatamente. Você sempre quer voar mais. Sim, até porque em algum momento você vai pousar, você vai precisar reabastecer e vai decolar de novo. A nossa vida é uma decolagem todos os dias. Exatamente. Né? E foi nessa hora que eu vi o digital e me dediquei 3 anos, meio período, como contribuição na sociedade, atendendo aquelas pessoas e pedindo vaga de emprego. O negócio cresceu, explodiu. Hoje tem 140 mil pessoas na região do Vale do Paraíba. Uma ajuda a outra a encontrar o emprego da outra. É a coisa mais linda, eu sou suspeita. Tem 32 voluntários. A Fabi, na verdade, ela não falou nada, mas ela lançou o metaverso do LinkedIn. Já naquela época, ela era o LinkedIn ao vivo. Eu acho que nem tinha noção do que eu estava fazendo, sabe, comandante? E ali eu percebi que eu tinha criado um grande negócio daquela oração de 2010, né? Tinha criado um grande negócio e fui me dedicar, e eu fui estudar. Falei, peraí, se dá com o movimento social digital, o que eu faço agora? Quero ver o que está acontecendo, quero estudar o digital, quero aprender o método. Aí fui fiz fórmula de lançamento com Érico Rocha, fiz o Nós do Bruno Pinheiro, fiz Thales Kinderé. Comandante, não conseguia aprender. Você não tem noção, eu sentava na frente do computador, eu chorava.
mesmo investindo 40, 50, 80 mil reais e comprava mentoria, comprava curso e eu chorava. Eu não sei se você já chorou na transição do digital. Na aviação também, na transição do digital, porque era uma coisa que eu não estava acostumado. E eu ainda tive um agravante, né? Porque os amigos que eu andava, a ambiência que eu tinha, o pessoal falava assim, mas como assim? Você agora vai virar blogueirinho, você meio que vai virar youtuber? Você não pode ser duas coisas. Ou você é comandante, ou você é blogueiro. Que história é essa agora de fazer vídeo? Que história é essa agora de ficar dando palestra? E a gente pode ser o que a gente quiser, pode né? Ser o que a vida você é uma quiser, só, comandante. Sem dúvida. Pode ser duas coisas? Pode ser 10. Pode, né? Meu esposo, eu te falei, meu esposo é compositor, meu esposo é cozinheiro, ama cozinhar, ele chama as pessoas, ele ama o envolvimento com a comida, as pessoas é influenciador. As pessoas adoram rotular outra pessoa e aí como ela não se vê capaz, ela quer nivelar você por baixo. Uau! O Léo começou a fazer palha italiana agora. Aí as pessoas amam a palha dele. Ele começou a fazer porque é gostoso e é o que ele gosta de fazer. E outra, é vendável. Ele só tá continuando porque tá vendendo. Porque se não vendesse, ele não ia fazer mais. E se tá vendendo, tá monetizando. E ele tá trazendo recompensa. Sobre empreendedorismo. E tá trazendo a recompensa. Justamente, eu falo, pô, sou bom. Melhorei o processo de venda. Melhorei o processo de produção. E aí, com isso, ele vai aprendendo. Mas a pessoa que tá olhando do fora simplesmente resume tudo que ele criou em tipo assim... Nossa, mas você precisa disso, né? Você mora em Alphaville, num apartamento incrível, num lugar lindo. Você precisa vender, cara? Eu sou empreendedor, sou empresário, né? Eu com a idade do Léo, eu também já tinha 3 anos já que eu vendia na rua. E olha que bacana. De novo você falou, né? Das coincidências dos improváveis. A Raquel Ariadne teve aqui, ela gravou comigo agora esses dias, o podcast dela já foi publicado. E a Rachel fala que ela passou por esse processo, justamente do quanto você aprende quando você está fazendo algo. E você pode fazer inúmeras coisas. Só que as pessoas querem parar você e querem dizer para você, não, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Não deixa as pessoas te rotularem nesse tipo de coisa do que você pode e o que você não pode. E realmente fez o diferente. E ela também falou, todas as pessoas que foram improváveis na vida dela, foram as pessoas que mais deram certo. Ela falou, era a turma do fundão, era a turma que tinha dificuldade para aprender alguma coisa, era a turma que sempre foi rotulada, tipo assim, você não vai servir para nada, esse teu jeito aí, você é burro, você não consegue aprender. Várias, inúmeras coisas que ela viu que aconteceu na infância. E exatamente foi isso que aconteceu comigo. E aí eu olhei pro digital com carinho e falei, agora eu quero isso, porque eu sempre gostei de desafio. Falei, se é difícil, eu tô chorando e o negócio é pra apanhar e investir, investe dinheiro e perde. E aí, como que faz? E tem que ter equipe, gestor de tráfego, copywriter, e pra fazer um lançamento. Aí você coloca dinheiro, injeta lá 30, 40 mil, daqui a pouco o negócio não vira. Aí você tem que ver por que não virou. E eu falei, gostei disso. Aí, agora é que eu quero. Agora é que eu quero. E queria mesmo esse viver do digital. E há 4 anos atrás... Aí eu comecei realmente a viver mesmo do digital, caminhando aqui, vim para São Paulo junto com o Sidney Conexão. Há 2 anos atrás me mudei para Alphaville, no meio da pandemia. A nossa empresa explodiu, né? Atendendo tanto com as partes de conexões do Sidney, como com a minha parte de marketing de movimento, de marketing de autoridade. E muitas empresas procurando, e aí eu acabei me tornando, tendo a autoridade que eu precisava. Nós falamos sobre isso um pouquinho antes, né? Eu descobri que fazer marketing digital é incrível, mas se você souber o que tem escondido atrás do que os grandes players não nos contam, né? E é isso que eu venho contando para as pessoas. Eu achei fantástico isso. Aí você entende uma coisa que eu já falei aqui, inclusive em outros podcasts. Não é simplesmente você pegar qualquer mentor. É você escolher um mentor que vai te levar realmente numa caminhada aonde você quer chegar. E é o que você falou, tinha muita coisa por trás do digital que eu desconhecia. E se você tiver com uma pessoa como a Fabi, por exemplo, ela vai levar você a várias estratégias que ninguém conta. Foi isso, eu fui juntando tudo isso, comandante, num método, né? Mesmo tendo a empresa, eu tenho a equipe que hoje atende produtos, infoprodutos, né? Através da minha equipe, dos sócios que eu tenho no digital. E a minha principal expertise é marketing de movimento e o marketing de autoridade. Então, eu ajudo as pessoas a gerarem um movimento que enriquece, né? Como fazer um movimento independente do número de seguidores que a pessoa tem,
e multiplicar a riqueza através daquela comunidade. A pessoa gera uma comunidade dentro do segmento dela, dentro da área que ela atua, né? Dentro daquilo que ela quer ensinar. E aí ela cuida, ela reina sobre aquela tribo, né? Servindo aquela tribo, ajudando, contribuindo, igual eu fiz com todos os outros movimentos. E ali depois você tem os produtos que você oferece. Tem aquilo que você oferece gratuito, né? Porque às vezes tem gente que não pode comprar naquela hora ou não pode por enquanto e depois vai poder. E a hora que ela decide comprar, ela falou, pô, Fabi me entregou tanto conteúdo, imagine o pago. Totalmente. Né? Isso é verdade. Você faz mentoria, você é um mentor, você sabe disso. E aí eu ensino esse processo. Talvez antes, se a pessoa puder, eu falo que se você que está me assistindo quer ir para o digital ou já está no digital e está falando por que eu estou patinando, eu te convido a conhecer o marketing de movimento, principalmente o marketing de movimento que enriquece, que ele está pautado em 4 pilares dentro do método que eu criei, que é branding, posicionamento, relacionamentos poderosos e transferência de autoridade. E a autoridade, só ela é 80% de tudo isso, comandante. Então é verdade isso, que independente das técnicas que você utilize, você ter um bom expert e esse expert ter gerado autoridade ou já ter autoridade é o que vai fazer a grande diferença? É o que vai fazer a grande diferença. E você tem, por exemplo, na tua mentoria ou no teu relacionamento, como você falou, relacionamentos poderosos, a maneira de você ajudar a pessoa a aprender como construir a autoridade, porque eu acho que muitas pessoas falam assim, você precisa ter autoridade, mas a pessoa não sabe exatamente. No meu método eu falo exatamente isso e vou te dar 3 fatores, por exemplo. Você precisa ser autor de um livro, ou se você puder 2, 10, quanto mais livros, aumenta a autoridade. Se você não puder ser autor sozinho, seja autor junto com outra pessoa. Inclusive, eu tenho um material que eu passo para os meus mentorados, que é como escrever um livro em 7 dias. Quem estiver assistindo até pode me chamar aí no direct, que eu posso te dar de presente. É show, hein? É um material, um PDF, tá? Muito simples, mas lá dentro, o ouro que tem lá dentro é sensacional. Eu sou suspeita para falar. Tenha um livro ou escreva um livro coletivo. E se você puder, os 2... Porque o livro coletivo você leva a minha mensagem, a gente leva de mais 10, os 10 levam o seu e o meu em lugares que a gente não alcançaria. Chega em outros lugares. Efeito multiplicador. Então, aquelas pessoas levando a sua autoridade em outro lugar. Faz sentido? São Totalmente. 10, são 12, são 5 pessoas levando a sua autoridade para outro lugar. Então, a sua mensagem multiplica e a sua autoridade multiplica. Livro. Fazer eventos e participar de eventos, mas fazer evento não importa o tamanho. Às vezes, eu tenho mentoradas minhas que fazem eventos para 500 pessoas, 1.000 pessoas, mas eu tenho mentorada que faz evento para 7 pessoas na sala de jantar, 8 pessoas na casa delas. E elas embalam isso, porque é filmar, é subir no store, nas redes sociais e mostrar, porque as pessoas querem... Lembra como é que chamava aquela revista? De saber da vida dos outros. Antigamente tinha uma revista, tipo Caras, né? Tem outros nomes, tipo que a gente lia aquilo para saber da vida do artista, onde que ele tá. Eu acho que é mais ou menos isso, tipo Caras. E as pessoas querem saber com quem que nós estamos, com o que a gente tá fazendo. E às vezes você tá ali naquela mesa, você vai lá e coloca uma música em vez de falar o que elas estão conversando pra pessoa ficar assim. Será que eles estão falando? Já notei, as pessoas mandaram mensagem pra mim no direct. Falou, cara, eu vi que você tava com fulano, por que vocês estavam falando? O que você tava falando? Até então, esses dias eu tava com o Pablo Marçal e publiquei, mas era um negócio ali que a gente tava num bate-papo num jantar. Isso é incrível, porque como era um bate-papo num jantar, chamou muita atenção. Como assim? Você tá num jantar com o Pablo Marçal? Exatamente. Então, ele é uma grande autoridade. Inclusive, eu tenho uma história na vida dele, na carreira dele, ele também na minha, da minha família, do meu marido, né? Eu fiz o método IP dele 2 vezes. Né? Reconheço ele como o rei na terra. Eu Parabéns também, e gratidão, dúvida. Pablo Marçal, por Deus ter me dado a oportunidade de ter conhecido você, os seus conhecimentos. Eles aceleraram o meu voo. Sem dúvida. Passar na vida do Pablo me ajudou muito nesse sentido e até meu relacionamento, meu casamento, tudo melhorou, né? De entender as nossas dores, né? Nossos traumas. Eu também quero aproveitar e te honrar, Pablo, pelo tempo que a gente tem caminhado juntos como mentor, como amigo,
como conselheiro, principalmente agora, nesse momento que ele está passando. E vai ser candidato a presidente? Já está agora, está na pré-candidatura, até onde eu sei, né? Ele ainda não finalizou o processo, mas realmente eu tenho certeza que, tipo, essa conexão que teve todo esse tempo, a quantidade de aprendizado que eu tive, realmente é impagável. Exatamente. E aí são esses eventos, essas palestras e o terceiro, dentro da autoridade, aqui eu já estou te entregando uma mina de diamantes, que é caminhar com esses reis, né? Quer chegar na mesa dos reis? Contrata aqui a mentoria do comandante. Quer sentar com o Pablo Marçal igual ele senta? Meu amigo, senta com ele, investe na mentoria dele, no curso dele, porque é ele que tem esse acesso. E comandante, eu posso chegar lá no aeroporto e falar, eu quero voar para o Catar, e alguém entra lá no avião e tudo bem? Ou eu tenho que pagar o passaporte? Você tem que passar por todo um processo, pagar esse processo, ter o nível de confiança já, né? A confiança você só adquire. Gostei do que você falou de relacionamentos poderosos. Depois de um tempo de relacionamento, você constrói isso e aí você passa a receber essa credencial para poder acessar o lado ar, né? Na aviação é chamado de lado ar. Você tem o lado terra e o lado ar. E aí você passa isso, o acesso é que te dá essa transferência. Você tem que ter a autoridade suficiente constituída, para você passar para o outro lado. E o Decollecast nada mais é do que isso, né? É você sair do lado terra para o lado ar. Lado ar. Então, e isso eu transformei num método que hoje é muito querido, né? Hoje eu até atendo, a maioria são mulheres, porque eu trabalhei muito tempo com homens. Hoje estou na frente do maior movimento de mulheres, né? De rainhas aí do Brasil e se tornando internacional. E eu peguei tudo isso que aconteceu nesses 22 anos e transformei nesse método de como gerar um movimento que enriquece. E aí você prepara o movimento, você prepara o voo, prepara o avião, aí você vai lá, contrata marketing digital, só que os pilares já estão todos prontos, você já arrumou as turbinas, já construiu a autoridade, já está na mesa do Pablo, está na mesa do comandante, escreveu livros, né? Eu já tenho 6 livros publicados, sou autora de 6 livros, aí você está palestrando, hoje eu dou em torno de 8 a 12 palestras por mês, né, convidada a palestrar em palcos incríveis, mas tudo isso foi estratégia, tem uma forma para conseguir isso, entrevista, sou chamada para entrevista. Você explica isso na tua mentoria. Eu ensino no método, né, eu sou chamada para o podcast, que nem você não me conhecia, a gente se conheceu há pouco tempo, mas foi estratégico. Eu me vendi para você sentado naquele sofá e eu tenho certeza que você se apaixonou, porque para você me colocar aqui no podcast sem ter aprofundado no relacionamento ainda comigo, mas eu tornei o nosso relacionamento poderoso intencionalmente naquele momento. E é isso que é o mais importante para você que está assistindo entender. Por muitos anos foi ensinado que se você fosse interessante e intencional, isso não seria bom, porque é chamado de interesseiro. Isso. E aí a pessoa entende que é o interesseiro. E se você é intencional e interessante, você realmente consegue. Porque aquele dia, olha só... eu ensino a pessoa a ser interesseira. Olha que... Fabi, que é isso? Você ensina. Não, eu sou interesseira, interessante e intencional. Só que eu uso cada moeda de forma inteligente e com a intenção do bem. O negócio é interesseira para fazer maldade. Se eu sou interesseira para fazer coisa boa, que mal tem nisso? Exatamente. É você gerar a conexão de modo que você gere uma possibilidade de, nessa frequência, ambos saírem ganhando com essa conexão. Beneficiados, multiplique riqueza juntos. Eu ensino as pessoas a gerarem movimento para multiplicar riqueza em qualquer área da vida dela. Mas para isso existem estratégias inteligentes. Agora é interessante o que você falou, porque não só potencializa, como exponencializa de uma maneira assim inacreditável. É só realmente quem acredita nessa questão da física quântica, que eu não quis nem abordar aqui. Não tem vai muita dar gente tempo, que acha né? coisa muito doida. Tem gente que acha até que é diabólico. Exato. E é uma propagação da energia e a gente faz isso inconscientemente todas as vezes de forma subatômica, você propagar aquilo que você verdadeiramente quer que aconteça. Até biblicamente está escrito isso. Aquilo que eu menos queria, o que eu mais temia, me sobreveio. Da mesma forma, aquilo que você mais quer, o que você mais propagar, te sobrevém. Então era uma coisa que eu não estava fazendo de forma consciente e intencional, mas que aconteceu tudo num único dia. Que foi justamente eu ter sido convidado para estar sentado numa mesa tão nobre quanto a do Sidney, e aí ter conhecido você lá
e tudo isso acontecer e hoje você está gravando um podcast aqui, que foi através de um outro amigo que já tinha a conexão com ele. Um abraço, André Giordano. Você foi o rei aqui desse relacionamento. Verdade. E tudo isso, e por isso que eu me apaixono no digital, como você falou. Hoje, mesmo a empresa cuida dos negócios, né? Até a minha ligação com o Sidney Conexão também, que eu tenho alguns negócios com ele. Sou sócia de 8 negócios em expansão de outras pessoas, outros mentorados meus que já passaram por mim. Quando o negócio é muito bom, eu faço proposta, invisto no negócio da pessoa, me torno sócio, porque aí eu vou ganhando recorrência, né? Eu queria aproveitar, nesse caso vou ter que te interromper mesmo para eu não esquecer de perguntar um negócio bem importante, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, fulano atraiu o outro para a sua mentoria só porque ele tinha interesses e ganhar dinheiro com aquilo. E não é verdade. Eu queria que você falasse uma coisa que eu já percebi em mentorias que eu participei, de como que você elenca, como que você seleciona pessoas para fazerem negócio com você. Porque você falou que tem pessoas de dentro da tua mentoria que o fato de você ver ela progredindo dentro da mentoria, você também traz essa pessoa para que ela possa participar com você em outros níveis. Como é que funciona isso? São oportunidades. Eu sou uma empreendedora, né? Sou uma investidora também. Eu, em 22 anos de empresa, eu vendi 2 projetos meus. Meu primeiro projeto eu vendi para o José Carlos Semenzato, ex-dono da rede Microlins, que hoje também é um Shark Tank. Sim. Foi o meu primeiro projeto vendido. Depois vendi mais um, conquistei investimentos para 2 projetos meus nessa jornada, investimento de dinheiro de outras pessoas. Tive um projeto roubado, tive um projeto abortado e depois me tornei investidora de 8 projetos de mentorados meus. E por que quando a pessoa vem um mentorado? Porque ele veio primeiro, ele investiu, ele semeou e ele vai ter a minha linguagem e eu vou conhecer o comportamento dele. Porque negócio bom tem um monte, comandante. Só que eu quero saber se tem um coração ensinável. Né? Se tem um coração de multiplicação, se tem um coração de dividir para multiplicar, porque a conta dos grandes multibilionários, eles sabem dividir para multiplicar. Por isso que você vê negócios com 10, 20 sócios. Porque cada um tem uma competência e uma energia, Léo. Verdade. Que precisa ser complementada. Então, aquelas pessoas precisam estar ali. E por isso que eu acredito e eu faço isso para aumentar o meu valuation. E as pessoas também sabem, e às vezes elas vêm com interesse, eu vou fazer a mentoria da Fabi, para ela poder ver o meu negócio. E tem grandes chances de eu me tornar, eu e o meu grupo na minha holding, de nos tornarmos sócios do negócio dela e levar o negócio dela para outro nível que ela nunca imaginou. Eu queria até, a deixa que você deu foi maravilhosa, porque eu queria que você contasse um pouco como é que foi quando você conseguiu conquistar a Cris Arcangeli. Que você falou que vocês criaram um relacionamento bem bacana depois disso, né? E você estava na época, ela ainda estava no Shark Tank, né? Que depois eu acompanhei que ela acabou se desligando. E foi uma transição também, né? De sair do mundo físico para o digital. E você teve que trabalhar até você conseguir fazer isso acontecer. Foi mais relacionado à confiança? Foi mais relacionado a qual desses pilares você acredita que foram mais importantes? Posicionamento, o branding, o relacionamento, relacionamentos poderosos através do Sidney Conexão, porque eu fui conectada a ela através dele. Eu tinha ido na Sony, na gravação do Shark Tank Brasil, fazer um pitch para ela no corredor, tá? E eu fiz o pitch, ela falou, seu projeto não me interessa, ela foi muito direta. Seu projeto não me interessa, mas eu gostei muito de você. Você tem uma mente brilhante. Você já tinha recebido um não ali. Já tinha recebido um não ali. E ela falou assim, Sidney, dá uma mentoria para essa menina, dá uma vaga na mentoria, o pulo da gata. Dá uma... E pega o contato dela, eu quero presentear ela, porque essa menina... o projeto dela não me interessa no momento, mas ela é muito boa, ela tem uma mente brilhante. Por quê? Porque eu fui fazer o pitch, fui preparada para um pitch de 3 minutos. E ela falou pra mim assim, Fabi, você vai ter, só tem uma coisa, você vai ter que fazer o pitch de 40 segundos porque eu tô com vontade de fazer xixi. E aí eu tive que transformar um pitch de 3 minutos em 40 segundos. E foi ali que ela, nesses 40 segundos, mesmo ela não tendo entrado no meu projeto, e eu agradeço por isso. Aí eu fiz a mentoria, o Pulo da Gata, e depois ela começou a ser minha mentora, comecei a aprender, e ela começou a olhar e falou, olha, você vai por aqui, e ela começou a mudar os destinos daquilo que eu estava fazendo, que é tudo isso que eu vivo hoje, toda essa jornada incrível que eu vivo hoje.
E aí, até eu não sei quando que a gente tá de tempo aí, ô Léo, tem tempo aí? Bacana? Porque eu quero muito falar do Rainhas do Reino, né? Porque o Rainhas do Reino, na verdade, é a junção de toda essa jornada e que eu senti que eu tinha que dividir a coroa com outras mulheres e pegar a minha jornada que eu passei com a Cris, né? O que eu já passei com o Pablo Marçal, o que eu passei com outros grandes players, com o Lima Triunfo, né, que escreveu o livro Din Din, Como Conseguir Investimentos para Seus Negócios, junto comigo, nós dois juntos, né? Eu como broker internacional de projetos e startups na época, e ele como investidor, que era o cara que investia o dinheiro, que eu aprendi absurdo, e eu cheguei, ele era capitão do exército, e eu cheguei nele e falei, capitão, a gente precisa escrever um livro junto, a gente precisa contar isso. Eu dessa jornada de trazer as startups, e você, como investidor de uma das maiores holdings do país, vamos contar isso junto, porque a gente era muito amigo. E ele falou, Fabi, que ideia brilhante. O livro foi feito com editoração própria e agora está indo para uma editora. A editora solicitou os direitos autorais, né, para colocar ele também a nível nacional. Legal. Que é a DDM Editora, que hoje fez o livro Rainhas do Reino do século XXI, Rainhas que Influenciam, que está saindo agora, dia 26 de maio, com a participação da Mara Maravilha. E foi justamente essa construção que eu falei, cara, eu preciso dividir essa coroa com outras mulheres, eu preciso transferir a minha autoridade. Aí eu descobri que eu já tinha construído, mesmo não tendo muitos seguidores, quem tá aí pode me seguir lá, eu, @Fabiana Araújo, tenho 38 mil seguidores só, mas não sou uma pessoa escrava das redes sociais, porque quando você tem um movimento, o movimento te acompanha, você tira ele, é como se você extraísse e levasse essa pessoa para dentro da sua mão, para dentro do seu cuidado, né? Então ela tá ali nos grupos seu, no WhatsApp ou no Telegram, e você caminha com ela. Hoje eu não consigo mais ter acesso a todas as pessoas, nós temos já 740 rainhas. Uau! E vamos, isso em um ano. E vamos para um plano de expansão agora, que a nossa fase é 3 meses, 10 mil rainhas, e depois mais 3 meses, 100 mil rainhas. Aí, através do gestor de tráfego pago pesado, vamos investir pesado, e recebendo esses carinhos. Tipo assim, eu sou convidado o tempo todo. Eu criei, dentro do método, uma estratégia tão inteligente de como gerar um movimento que enriquece, que eu sou convidada. Então, eu ensino até como que elas fazem para serem convidadas para podcast, entrevista de televisão, e aumentando essa autoridade. Palco, como que você faz com que a pessoa te convide para o palco? Tem estratégia. Você fala, a minha mentorada, Fabi, como você é chamado o tempo inteiro para palestrar? São os interesseiros. E do bem. Por quê? A Fabi se tornou um boi de piranha atraente. Desculpa o termo, mas eu falo isso na mentoria. Eu me tornei atraente porque elas querem, em alguns casos, não sou eu que ela quer, não é o meu conteúdo que ela quer as pessoas que estão acima de mim, são artistas, celebridades, grandes influenciadores, poderosos, grandes empresários, hoje eu convido com empresários multibilionários, né, influenciadores aí, essa semana a gente fechou um contrato com uma TikToker, só ela tem 370 milhões de visualizações nas redes sociais em um ano. E a gente está trazendo essa menina para um dos projetos nossos. Então, assim, as pessoas olham como que a Fabi tem esse acesso. Então, elas querem quem está acima de mim. E tudo bem. Só que existe um passaporte a ser investido. E a hora que elas vêm através desse passaporte, e a hora que ela chega em mim, ela fala, cara, valeu o investimento. Eu até queria chegar no fulano. Eu queria chegar na celebridade e tal, mas a Fabi tem tanto conteúdo. E aí ela acaba igualando. Ou às vezes ela até vê, nossa, eu queria chegar naquele cara, mas eu cheguei lá, só tirei uma foto com ele. E a foto tem valor, tá? Mas o caminhar comigo, o aprender o que eu ensino e eu transferir a autoridade minha para ela estar na minha mesa de rei, entendeu? Tem um valor inestimável. Excelente. E era exatamente esse bate-bola que eu quero fazer com você agora, falando um pouquinho sobre esses passos que você falou. Justamente que você falou de como posicionar, qual ambiência escolher. E aí você falou que às vezes as pessoas vêm através de você, pois sabem que através de você vão chegar a um nível mais alto. E aí você fez isso
no movimento Rainhas também. Você ensina as rainhas a fazerem isso ou Rainhas é um pouco diferente do que isso que você está falando? Não, o movimento é o Rainhas do Reino. No Instagram nós estamos posicionados como @Rainhas do Reino OFC. E o Rainhas, elas é onde eu atraio essas mulheres. Elas chegam até mim, porque fazer parte... Rainhas do Reino é um nome incrível e pertencente. A mulher olha, ela fala, eu quero pertencer. O que é esse movimento de rainhas? Fabi mora em Alphaville, São Paulo. Eu quero fazer parte disso, eu quero sentar nessa mesa. Então, ele é pertencente. E é a forma que elas têm de chegar. É como se fosse a minha isca digital. Fazer parte do movimento Rainhas do Reino é gratuito, comandante, qualquer pessoa, seja a rainha mais milionária, uma médica, uma artista, qualquer pessoa pode fazer parte do movimento Rainhas do Reino. Ela faz um cadastro lá, clica na bio, entra dentro do nosso movimento e ali ela vai ter acesso. Eu entrego diamantes gratuitos toda semana e uma vez por semana eu deixo elas dividirem a coroa entre elas. O que ela está fazendo? Porque todas são ativadas a gerar seus próprios movimentos. E isso eu acho que é o mais importante, né? Você ensinar a pessoa como gerar um movimento e como se posicionar. Porque às vezes a pessoa fica esperando, né? Ou fica muito tempo no movimento de outra pessoa. Exatamente. Se você assumir, por isso que eu ativo mulheres a assumir sua real posição, gerando movimentos para multiplicar a riqueza. Então, que bom, você já foi, você foi lá, o movimento do Pablo Marçal é incrível, mas eu quero saber do comandante. Exatamente. Eu quero saber do movimento do Léo, eu quero saber o movimento da Ana. Então, eu não sou egoísta, eu quero que elas se posicionem, cada uma vai ter seu reino, né? E de vez em quando a gente se encontra. Aí, nós temos encontros de gala aqui em Alphaville, nós já estamos indo para o 5º encontro Rainhas do Reino em Alphaville. Nós temos livros coletivos que a gente se une e escreve o livro como foi o Rainhas do Reino do século XXI, foram 17 rainhas, agora o Rainhas que influenciam. Fazemos eventos, encontros, e aí nós temos também curso online, que aí são os produtos da Fabiana Araújo. Então elas vêm, eu entrego muito conteúdo, muito diamante gratuito, mas tem coisa que não dá só para falar ali num grupo, sim, né? Precisa do acompanhamento, e aí a história da recompensa. Então, eu divido a coroa com ela e ela fala, cara, Fabi, eu amei, só o que você já tem me entregado é incrível, já mudei, já criei movimento, mas agora eu quero passo a passo, eu quero saber o como, assertivamente, e aí a hora que ela adquire os produtos, ela adquire às vezes um curso, mas com resultado. É absurdo o tanto de depoimento que eu tenho, até da pessoa que ainda não comprou uma mentoria. Porque eu entrego transformação de verdade. Se ela fizer parte do movimento e todo esse glamour, esse entendimento, eu ensino as minhas rainhas a se posicionarem como rainha. Por quê? A Fabiana Araújo, por muito tempo, ela foi a guerreira. Eu acho que a vida me fez assim. Meu pai saiu de casa, eu tinha 12 anos. Então, eu tive que sair me ensinaram a lutar. Me ensinaram a guerrear. E você, como master em programação neurolinguística, também você sabe que tudo que a gente fala dá um comando para o cérebro. Totalmente. E guerra e luta remete a quê? Dor, desespero, sangue. Então, eu passei muitos anos da minha vida lutando. Então, quando eu entendi isso e esse novo posicionamento de se transformar numa rainha, eu percebi que muitas mulheres que caminhavam ao meu lado, elas não eram rainhas. Elas eram guerreiras, lutadoras, e eu precisava tirar a espada delas. Nossa, eu achei fantástico isso que você falou. Eu vejo muita gente falando isso. Posicionamento. De se tornar um guerreiro, eu sou lutador, eu sou guerreiro. E você está sempre atraindo e se autoprogramando para o conflito. Para o confronto. E eu não. Eu me programo todos os dias para sentar no trono e as bênçãos virem atrás de mim, me perseguir, porque é bíblico. O telefone, se olhar meu WhatsApp aqui agora, você olha aqui, olha aqui, ó. Tô vendo. Entendeu? É o tempo inteiro, o telefone tocando, WhatsApp, assessoria atendendo e convite, palestra, e eu quero comprar sua mentoria. Mas isso que aconteceu entre nós, essa conexão toda que aconteceu, o próprio conhecer o Germano, conhecer o Sidney, foi tudo justamente porque eu acreditei exatamente no que você está falando. De você se conectar a Deus, de você propagar que você quer transbordar na vida das pessoas, e foi sem ser na força do braço. Eu fiz muitas coisas nessa luta, porque me ensinaram que eu tinha que lutar. E falo mais, posso te falar algo com carinho? Sem dor você não conquista nada. Não precisa de dor, não precisa de dor. Jesus já passou a dor por nós.
né? E é posicionamento, né? Posicionamento no universo, é posicionamento de frequência quântica, é posicionamento de leveza. É leve ganhar dinheiro, é leve, né? Existem estratégias, digital tem o que é complexo? Tem, mas se eu buscar informação, buscar conhecimento, eu vou fazer, alguém já fez na frente. Eu venho aqui e vou aprender como é que faz. Eu vou investir para ver como é que faz. E você sabe que uma só coisa... que o seu coração... Só para eu finalizar um raciocínio, que eu te honro por isso, ontem você, na hora que a gente se conheceu, que eu acho que não fez, deve estar fazendo 24 horas. Exatamente, né? É mais ou menos isso. São os relacionamentos... É frequência quântica, quando você entende... a sua guarda, a sua conexão com o Criador estava tão aberta que mesmo você sem saber o que eu era, quem eu era, ou contei um pouquinho da minha história. Exatamente isso. Talvez você queria convidar uma outra pessoa, até tinha outro convidado, parece que era para estar aqui hoje, e a pessoa, a agenda não estava preenchida, exatamente, né? Por isso que eu consegui, cara, encaixar. Tudo prosperou para exatamente Então, assim, você desejou, me convidou, eu também fui lá, falei com a minha equipe, troquei a agenda de hoje, eu falei, eu vou receber essa oportunidade, mas foi por causa da sua energia, da sua história, né? Aquela energia estava vibrando alto, eu falei, eu quero estar ali, eu quero fazer essa entrega, então eu te honro por isso, e isso também é algo que eu sempre falo para minhas rainhas, esteja pronta, e às vezes é uma pessoa que, como foi, repito, Sidney na minha vida, quando eu fui lá, eu fui para fazer o pitch para Cris Arcangeli. Só que eu tenho o dom de encontrar até diamante negro em pedra preta no escuro. Quando eu vi o Sidney, eu falei, tá aqui o meu próximo diamante. E ele era um assessor da Cris. Ele, não, você tem que entrar lá. Na verdade, eu nem ia entrar mais para fazer a conexão, porque eu já tinha entendido a entrevista lá com a Cris. O Espírito Santo já tinha me falado, o que você veio fazer aqui é na vida desse menino. Ali eu me tornei primeiro intercessora dele, depois me tornei cliente dele, depois me tornei amiga e depois me tornei sócia. E foi uma pessoa, foi 24 horas como foi comigo e com você. E foi justamente o que eu percebi ontem, esse carinho e esse entrelaçamento que ele tem por você, de ver realmente que vocês se respeitam, mas criaram essa conexão muito além dessa condição física. E é escolher isso, né? É escolher. Tipo, eu quero caminhar com ele e ele quer caminhar comigo. Sabemos por quanto tempo? Não sabemos, mas a gente brinca que se for da vontade de Deus, que a gente fique velhinho aí. Totalmente. Um honrando o outro, servindo o outro, porque ele tem uma sua jornada incrível, eu também tenho a minha, mas esse estender as mãos e querer estar junto e poder contar, né? Faz toda a diferença. E eu falo para as meninas, é uma coisa que tem no meu método, faça alianças. Amizade você tem um monte, parceiro, sócio, mas a hora que você decide ter alianças assertivas, onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Para haver multiplicação, tem que haver no mínimo 2. Não, e isso que você está falando, ele reflete exatamente o comando que eu recebi de Deus e foi aí que eu obedeci. Porque eu passei muito tempo sem obedecer. Porque eu achava que era besteira, tipo assim, Deus falou comigo, pô, será que falou? Será que não falou? E aí, chegou um momento, não chegou a ser assim, voz audível, mas ficou claro, dê voz à mensagem. Aleluia. E eu falo para as pessoas, então é para contar a história das pessoas? Não, é para dar voz à mensagem de transformação dessas pessoas, que transformou elas de improváveis em imparáveis. E é ele o comandante que tá lá, porque se você pode ter recebido a ordem para ir para tal país, mas se você quiser desviar o totalmente, avião... porque o comandante é quem é a autoridade máxima dentro desse avião. Eu teria autoridade para falar, não vou fazer. Não vou descer, não vou subir, vou parar. Você quer ver uma outra coisa que uma outra pessoa que esteve aqui me falou? Por anos nós fomos treinados e as pessoas falavam assim. Eu sempre falava assim, cara, mas faz você o speech, né? Falava para a comissária, speech é como você falou aí do pitch, é a mesma coisa, só que é uma comunicação para o passageiro. É você comunicar o que está acontecendo e trazer essa explicação. E por muitos anos eu falei assim, cara, mas isso aí a comissária pode fazer. E eles falaram não, porque a comissária não tem essa autoridade. E aí é incrível, começava a coisa acontecer lá dentro, às vezes tinha gente que levava sanfona, violão, começava a tocar, incomodava os outros passageiros, os caras estavam num clima
De alegria. Totalmente. Mas o outro passageiro começava a reclamar, um começava a chutar, tal. Aí eles começaram, gente, para, tal, tentava de tudo. Não parava. Quando você aperta o PA, né, que o PA é a maneira que a gente chama o nosso microfone lá, que você aperta, quando você aperta, ativa. Todas as vezes. Eu perguntava para as comissárias, é assim mesmo? Porque falava no treinamento e eu não acreditava que fosse assim. Você aperta e fala, senhoras e senhores passageiros, aqui vos fala o comandante. Uau. Na hora, para. É incrível a autoridade. Aí as pessoas Percebe agora aqui dentro do método e dentro do poder da autoridade? Totalmente. Faz total sentido o que você falou. Com certeza você também vai olhar diferente para isso e colocar aí dentro da sua mentoria, porque você é a autoridade máxima para isso e mostrar o poder que tem a autoridade na vida de uma pessoa, de um profissional. Eu tentei fazer a famosa recusa do chamado. E aí, nessa hora, eu ouvi claramente Deus me falando. Eu falei assim, cara, mas o que eu tenho a ver com microfone? Eu nunca fui um cara de rádio, não tive treinamento para me tornar repórter, jornalista, nada. Aí ele falou assim, eu te coloquei por mais de 3 décadas à frente de mais de 300 passageiros, aonde você tirava pessoas da onde elas não queriam mais estar e levava elas aonde elas querem chegar. E todas as vezes você comunicou com elas dessa forma. Você apertava o botão, pegava o microfone e falava, senhoras e senhores, aqui vos fala o comandante. Ele falou, você já faz isso com naturalidade há mais de 3 décadas. E realmente tem sido muito divertido. É sobre isso. É sobre isso. E é o que você falou, esse é o seu chamado, né? Então, aproveita aqui também a oportunidade para convidar as mulheres que estão me assistindo, embora eu receba muito convite de homem, muito homem querendo comprar minha mentoria, querendo comprar meus processos, querendo estar comigo. Fabi, quero estar no jantar, quero estar na noite de gala, quero estar aí nos seus relacionamentos poderosos, mas nesse momento eu estou obedecendo um chamado, né? Eu por muito tempo liderei movimentos com homens. Hoje os homens que chegam até nós, eles estão diretamente ligados às suas rainhas, não existe rainha, né, sem o rei. E essa jornada aí de posicionamento, de trazer essas mulheres para assumir a real posição. E nós nascemos para ser rainhas. É mais leve que se imagina, mas é necessário reinar. É preciso liderar uma tribo. E pode ser na sua comunidade, pode ser na sua rua, pode ser um país, pode ser a área da saúde, pode ser a área do comportamento, do RH, né? Não importa a área, mas que você transite entre o presencial e o digital para acelerar o voo mais rápido. Mas eu queria aproveitar isso que você falou para falar uma coisa também. E vocês, homens, eu gostaria de pedir a você que é o homem, que está assistindo aqui, às vezes junto com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua namorada, ou talvez hoje você está buscando em Deus o download dessa rainha na sua vida. Aprenda desde agora, se posicione como um rei, se posicione como um homem, tenha honra dentro de casa, se posicione como pai. Ah, mas eu ainda não sou pai. Mas você já propaga na tua vida que você vai ser o pai. Porque o mais importante é você, como você falou no início, Fabi, é você ser o rei do teu primeiro reinado. E o teu primeiro reinado vai ser a tua rainha, o teu príncipe, a tua princesa, as pessoas que estão com você sobre a tua guarda dentro da tua casa. E eu queria aproveitar e perguntar para você, antes da gente ir para a finalização, se você pega essa condição, você falou que às vezes a pessoa vem como guerreira. E eu passei por isso também, de acabar me tornando emasculado porque a minha mãe era virilizada. Uhum. E essa virilização da mulher, dela vir como guerreira e ela querer tomar a frente do marido dentro de casa, como é que você trabalha isso nessas mulheres para elas tomarem posse da nobreza e entender, eu sou mulher, eu sou rainha e eu tô aqui realmente para desfrutar desse momento com nobreza? Até porque eu passei por isso, né? Você passou também? Eu fui mulher viril, né? Ainda tenho resquícios, né? Porque é bem desafiador para tirar tudo isso. Repito, eu acredito que foi pela minha infância, pelo meu pai ter deixado a minha mãe, eu, filha mais velha, eu assumi o papel do meu pai. Então, eu não culpo, né? Foi necessário. E fui uma mulher viril por muito tempo e eu fiz isso na vida do meu marido. Meu marido, que é uma pessoa incrível, eu tentava disputar com meu marido.
Cara, eu passei muito tempo com isso com a minha queria esposa. ser o rei, eu queria mandar, eu queria resolver. Nunca a palavra final era do meu marido, eu não sabia obedecer ao meu marido. Eu mesmo, o Rainhas do Reino tem 1 ano e 3 meses, mas eu me converti com uma esposa quando meu filho nasceu, há 10 anos atrás. Eu já era cristã, já conhecia a palavra de Deus. Dentro da igreja eu era mulher viril e a mulher que queria mandar no rei, assumir o lugar dele, mandar no lugar dele, resolver no lugar dele. E o meu marido, ele sempre foi muito prudente. Eu falo que eu não sei como que o meu marido me suportou, como que ele ficou comigo. Talvez ele viu outras virtudes, né? Que talvez ele fala, poxa, mas eu tenho que levar em consideração outros valores que ela tem. Mas ele teve muita prudência, mas quando meu filho nasceu, eu estava grávida ainda, eu me converti primeiro assim ao Senhor no meu casamento, e eu falei, Deus, eu tô cansada de andar de cabeça para baixo, né? Eu tô cansada de querer mandar em tudo, querer resolver a mulher mandona, mulher, talvez até como chama aquela mulher que fala na Bíblia, tem uma que... não é imprudente, tem um nome eu sei que não é a que virtuosa, você tá falando, mas eu não o lembro. contrário, rixosa, né? E ali eu falei, Deus, eu cansei de ser assim, eu quero... o termo que eu usava não era rainha, mas eu falava, eu quero ser a mulher, né? E ali eu pedi perdão pro meu esposo, tive 2 ou 3 recaídas no meio do caminho, às vezes eu ainda me pego, é o que eu te falei, não vou te dizer, não sou santa, não sou perfeita, mas o assumir isso junto do Rainhas do Reino, eu acabo atraindo, se eu disser para você que mais de 70% das mulheres que chegam no Rainhas são mulheres viris, Mas são mulheres que são agora eu rei. entendi aonde que está o teu propósito realmente com as mulheres, porque percebam que o que a Fabi falou foi a conexão com Deus que trouxe a essência dela, e ela percebeu que deveria entregar o cajado, entregar como é que chama, o cetro do rei, né? A espada do rei, para que ele passasse a ser a maior autoridade. E o que eu acho que é o mais interessante, talvez seja uma das coisas que você ensina para elas, é a importância da mulher dentro de casa. Porque se você comparar isso com um tabuleiro de xadrez, você vai ver que o rei, ele continua sendo a autoridade máxima. Mas a pessoa que tem maior articulação, maior importância dentro de um tabuleiro, que conhece tudo, que anda por tudo, que se conecta com todos, é só a rainha que anda em qualquer direção. Então, se você, mulher, se permitir ter um homem de honra do teu lado e você aceitar o teu papel como rainha, você vai fazer a mesma coisa que você faz hoje, com doçura, com leveza, como uma rainha, porque você vai conectar com as pessoas e você vai influenciar, e não vai ser na base da força. E você vai deixar o seu marido reinar, né? A palavra final é dele. Eu sempre fui muito independente, inclusive financeiramente. E como que você tem que pedir para o seu marido para comprar um vestido, ou que você quer investir no próximo carro, ou fazer um investimento? Eu achava, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, né? E aí hoje eu aprendi nessa jornada que até pedir para o meu marido comprar um sorvete, ou passar na padaria e comprar um sonho, comprar uma cocada, o quanto o meu marido se sente importante, porque eu não preciso pedir para ele. Eu entro lá no iFood lá e peço para entregar a cocada, o copo de sorvete. Mas eu pedi pro meu macho, pro meu rei, olha, passa para mim. E ele se sentir amado, e ele se sentir poderoso, porque ele tá passando para comprar a cocada. Agora você me fez enxergar um negócio, olha que louco quando você se conecta, e esse é o poder que eu vejo no podcast, de você falar livremente as coisas. Você sabe que foi a primeira vez que eu senti no coração, foi esse ano, depois dessa transformação, de ir agora, no Dia das Mães, comprar uma flor, e aí passei mais de meia hora escolhendo qual é a melhor flor, qual é a flor que realmente vai conectar com a essência da minha esposa. Aí levei o meu filho para ele aprender a fazer isso também, e levei a minha filha para me ajudar. Eu falei, filha, vamos lá, você conhece a sua mãe. E aí depois de olhar muito, ela falou assim, pai, eu tenho certeza que a flor que mais conecta com a mãe é o lírio. E aí eu falei, então é esse lírio aqui, procuramos o lírio mais bonito e trouxemos de presente para ela. E a vida inteira
depois do Dia das Mães, do aniversário dela ou alguma outra data especial, ela falava assim: poxa, eu não aceito, porque você não lembra de mim, os homens mandam flores, você nunca trouxe flor para mim. Mas olha só, o que você falou agora tocou o meu coração. Se você não se permite ser amada, se você não se permite ter doçura, o homem não vai enxergar essa condição para trazer uma flor para você. Parece até aquele ditado antigo, né? Uma flor para uma flor. E aí realmente é esse diferencial de trazer é o que fez total diferença na nossa vida. E agora eu percebi justamente no Dia das Mães. Aí ela falou assim: nossa, como que dessa vez você lembrou? Porque quando a gente passou por essa transformação na conexão com Deus, ela se permitiu e verbalizou, falando assim: eu estou entregando para você essa espada para que você seja o rei aqui dentro de casa e eu me coloque como rainha. Uau, e exatamente é isso que faz essa magia, e isso aconteceu comigo, então eu posso falar com propriedade para minhas rainhas, né? Eu saí da posição de rei para fazer com que o meu marido deixasse ele reinar, e é muito mais leve. Eu falo, gente, se soubesse que como é gostoso ser rainha, é muito melhor ser rainha. E para finalizar minha fala, eu quero fazer até um exemplo, porque o meu esposo, inclusive, chegou aqui, Patrício Café, que é gestor de celebridades digitais, está fazendo um trabalho incrível aí pelo Brasil com grandes celebridades, e ele nunca foi de presentes palpáveis. E aí eu olhava assim, nossa, mas por que o meu marido não me traz presentes? E aí, se pergunte. Olha só. E aí olha que coisa. E ele tá aqui porque a gente sempre fala disso, só que ele tem uma coisa, nós estamos casados há 21 anos. Esse cara, toda vez que ele está em casa, quando não tá viajando, né? Esse cara levanta primeiro do que eu, ele faz o café que eu mais gosto e ele sobe na cama e ele me leva o café antes de eu descer. Eu não sei nem o que é tomar o primeiro café, eu tenho uma necessidade de tomar na cama. E aí eu não enxergava o valor disso. Você sabe o que é 21 anos o seu marido te levando o café na cama antes de você sair da cama? Quanto custa esse presente? Nossa. E às vezes eu queria o presente. E você não valorizava? Não valorizava, eu queria o presente. Ué, mas por que não me trouxe flores? Por que não era materializado. E outras coisas que ele faz. Ele estar aqui nesse momento, por exemplo, comigo aqui, que ele faz sentir amada. Cara, um cara que caminha comigo, que me apoia. O cara me apoia há 20 anos e sempre me apoiou e fala, vai, eu tô aqui, tá aqui, vai, eu tô aqui, eu sou o seu suporte. E vai. Quando a gente veio embora pra Alphaville, eu cheguei e falei, vamos, ó, tem um propósito, Deus tá chamando. E ele falou, olha, não sei se é a melhor decisão, mas por você tá feliz, você vai ficar feliz assim? Vamos experimentar? Se não der, a gente volta. E ele, como homem, eu deixei ele dar a palavra final e a gente veio e estamos aqui e construindo, continuando nessa, não é nem construindo agora, eu acho que com 22 anos de casado, de empresa. Isso é amar, isso é presente. E tudo isso... Olha ele aqui com o celular... E tá aqui filmando o Léo aqui filmando né, quanto custa a hora dele nesses minutos para ele estar aqui, que ele podia estar com uma celebridade, que ele hoje tem uma festa incrível, que ele foi convidado para tudo quanto é tipo de camarote, de festa, de influenciador, de celebridade, de cantor, e podia estar lá em casa agora descansando por causa da festa da noite, e ele veio aqui para fazer esse carinho. Não, e isso que você falou me lembrou duas coisas. Primeiro, a simplicidade do café, que eu nunca tinha feito também. E aí um dia eu resolvi fazer isso. E aí eu percebi o quanto para minha esposa ela se sentiu amada. Por quê? Porque a linguagem do amor dela é atos de serviço. E o fato de eu ter pego bem do jeito que ela falava que ela queria, mas eu não via sentido. Aí quando teve essa transferência da autoridade, eu falei, nossa, eu vou fazer isso aqui pela minha esposa, eu vou acordar ela com café. Aí peguei a bandeja que ela falava, olha, você tem que pegar a bandeja assim. Eu achava uma xaropice aquilo ali, gente. Mas ela tá comunicando, né? Aí eu falei, deixa eu fazer o jeito que ela falou, porque faz sentido para ela. Aí peguei a bandeja, coloquei aquele, não sei como é que chama lá, o aparador em cima, o protetor. Daí peguei a xícara que ela gostava, fiz o café do jeito que ela gostava e levei o café na cama. Quando ela olhou, ela falou assim, nossa, deu para ver, não precisava falar nada. Só o brilho no olhar, assim, nossa, você trouxe um café para mim? E a segunda coisa foi, tudo isso está acontecendo porque a minha esposa leu um livro uma vez, A Mulher que Ora,
E ela colocou em prática, ela orou e jejuou, e orou e jejuou. E eu achava isso uma palhaçada, sabe? Já pedi perdão para ela. Eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo. Deus vai restaurar a nossa família. Aleluia. Deus vai fazer com que a gente Aleluia. esteja todo mundo junto. E hoje tá aqui. Você gravando um negócio que a gente visualizou quando estava ainda lá do outro lado do mundo. No Catar. O Léo tá aqui com a gente, conectado no empreendedorismo. E a minha filha você conheceu quando você chegou. Tudo isso é resultado de oração. Eu creio, eu sou suspeita. Eu amo orar. Então, você, rainha aí que tá aí, mulher que ainda não assumiu o seu papel de rainha, é muito melhor. Ah, Fabi, mas você não sabe, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ou eu não tenho marido. Você primeiro precisa se posicionar como rainha para que você tenha um rei. Porque às vezes a pessoa que é o príncipe encantado, que é o rei, mas ela não é uma rainha. Exatamente. E aí o universo não vai trazer. E essa questão da virilidade, né? É arrumar, é procurar mentores, treinamentos, imersões que façam você entender a raiz daquilo. E quando você encaixa sistemicamente dentro do universo, dentro da sua real posição, as portas se abrem e o universo vem para você. Daí você fala, nossa, parece que antes eu orava, demorava tanto para acontecer, e de repente você fez que você ora aconteceu, ora uma semana aconteceu, ora um mês aconteceu, mas é porque a sua frequência quântica tá cada uma na sua posição. O rei tá na posição dele, a rainha tá na dele, lá a rainha é aquela agitada, né, que vai para lá no tabuleiro, vem para cá, e o rei tá ali reinando no posicionamento dele, porque ele nasceu para isso. Exatamente. Até o Rei Leão. Exatamente. Né? Ele nasceu para isso, para reinar. O dele basta se ele falar uma palavra no final e aquela palavra acabou. Né? Eu já tive... meu esposo foi uma pessoa que muito pouco chamou a minha atenção. Ele não era de brigar comigo. Eu brigava com ele e ele não brigava comigo. Então isso me irritava. Né? Como assim que a pessoa não responde? Mas eu já vivi experiência depois de ter me convertido como mulher e como rainha, às vezes eu ia falar alguma coisa e tentar ultrapassar ele falar assim, cala sua boca, isso aqui vai ser assim, eu vou fazer assim, acabou. Ah, mas não tem mais, eu tô falando e acabou. Se fosse antes, talvez eu ia espernear, mesmo não gostando, mesmo ficando triste, mas o posicionamento dele de rei, tipo assim, ó, você cala sua boca. De um jeito, o cala sua boca, até pra você entender, porque às vezes uma rainha, quando ela tá no papel invertido, se você não for direto e duro com ela, ela não te obedece. Você não para. E eu não parava. Então, assuma o seu papel. Por falar em posicionamento, Fabi, queria que você deixasse uma última mensagem para nossa audiência de como eles podem se posicionar, proceder, o que tiver no teu coração. Vou falar o versículo de hoje, a hora que eu fui fazer a meditação da manhã, que é: agrada o Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do seu coração. Se eu falar qualquer outra coisa, qualquer outro método, eles são complementares. Nossa, só isso já Mas resumiu tudo. Mas se você agrada a Deus, você pode estar em qualquer lugar, qualquer situação, qualquer lugar do país, seja quem você for, qualquer situação, agrada a Ele. Que todos os desejos do seu coração vão ser realizados. E aquele que não for realizado daquela maneira vai ser melhor de uma forma que você nem imagina. Uau! Gente, conversei aqui com a Fabi Araújo e até a próxima decolagem.